Exaltado seja o nosso Deus, digno de toda honra e de toda glória. Como falamos pela manhã, nós estamos no mês da família, mês de maio, mês da família. E o tema que temos abordado e abordaremos durante todo este mês é a restauração da família. Frutos do avivamento, daquilo que produz a família, restauração. Para tanto, nós precisamos nos deleitar em Deus, buscando de todo o coração, em súplicas, ações de graças e oração. Eu quero compartilhar nessa noite com você o texto de Mateus capítulo 6, versículo 5 ao versículo 13. Abra, por favor, a sua Bíblia aí em sua casa. Mateus capítulo 6, versículo 5 ao versículo 13. É nesse capítulo que Jesus então fala sobre a oração. Porque uma família restaurada e a oração do passo para entendermos todo o processo de Deus que nos motiva a buscá-lo de todo o coração. Mateus capítulo 6, nós leremos do versículo 5 ao versículo 13. E gostaria que você ficasse bastante atento, mesmo estando no conforto da sua casa. Não deixe que nada tire a sua atenção. Preste atenção naquilo que Deus tem a falar ao nosso coração e aquilo que Deus vai nos impulsionar então a fazer neste tempo da família, levando assim a cada um de nós, a sua família, a minha família, a buscá-lo de todo o coração, a buscá-lo no teor daquilo que Jesus nos ensina como a oração. Vamos ao texto então, que diz assim, Mateus capítulo 6, a partir do versículo 5. Acompanhe-me, por favor, a leitura que diz assim: E quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam a sua plena recompensa. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu Pai, que está no céu em secreto. Então o seu Pai que vê em secreto o recompensará. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu Pai sabe do que vocês precisam antes mesmo de o pedirem. Vocês orem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o pão de cada dia, perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder, a glória para sempre. Amém. Que Deus assim nos abençoe a leitura da sua palavra. A oração sempre foi o veículo de comunicação entre o ser humano e Deus. Ela não possui um significado difícil para entender que é possível falar com Deus mesmo sendo pecador. É impossível, melhor dizendo, é possível clamar ao único Deus santo e buscá-lo em arrependimento para alcançar o seu favor em Cristo Jesus. Por mais que nos sintamos despreparados, sem nenhuma condição de expressar o que sentimos lá no fundo da nossa alma, no fundo do nosso coração, a oração continua sendo o meio para dialogar com o Senhor, para buscar de todo o coração. Devemos entender que a oração, ela promove em nós um senso de paz e segurança, porque sabemos que a oração é um diálogo com Deus, de um coração contrito, de um coração pecador, a um Deus santo que está sempre disposto a ouvir a nossa oração. No mês de maio, oportunizamos as famílias um espaço para destacar os valores que nutrem os nossos relacionamentos e que nos conduz à restauração.
Por isso, falar sobre a oração é despertar em nossas famílias o desejo de nos aproximarmos ainda mais de um Deus santo. O caráter intercessor de um pai e de uma mãe nos reporta a esperança. Olha, enquanto houver homens e mulheres prostrados diante de Deus, em obediência à sua palavra, com certeza haverá esperança na graça soberana do Senhor Jesus Cristo para transformar o coração de um pecador. Enquanto houver pais e mães intercedendo pelos seus filhos, com certeza Deus, Ele nos blindará de uma maneira tão graciosa a protegê-los e a conduzi-los ao reconhecimento da sua vida pecaminosa para o arrependimento através da graça do Senhor Jesus Cristo. Os frutos do avivamento são resultados de uma vida de dependência do Senhor em tudo, a começar da vida diária de oração, da leitura contínua das Escrituras e da intensa comunhão com a igreja, a noiva de Cristo. Mas você pode pensar, mas pastor, nós não estamos aí nessa comunhão em congregação. Não, nós não estamos. Mas a igreja, ela não está fadada a ficar sobre quatro paredes. A igreja, como sempre tenho dito, ela é dinâmica, ela é viva, ela testemunha na casa, ela testemunha no trabalho, ela testemunha pelas ruas, ela testemunha na viagem. A igreja de Jesus Cristo, ela é a noiva perfeita a nos chamar para um relacionamento íntegro, sincero e contínuo com Deus, aonde quer que estejamos. Por isso o salmista, ele orava, Salmo 55, versículo 1, dizendo: inclina, ó Deus, os teus ouvidos à minha oração, e não te escondas da minha súplica. Clame ao Senhor, famílias. Clame ao Senhor, pais e mães. Clame ao Senhor, filhos e irmãos. Clame ao Senhor, igreja, porque Ele nos ouvirá. Se desejamos ver famílias restauradas entre nós, precisamos voltar urgentemente para a prática intercessória a Deus, a fim de que Ele nos cure, transformando-nos em homens e mulheres de oração. A oração não pode passar de palavras vazias, como pensamos fazer em conversa com Deus, ou uma suposta satisfação que se sinta tão somente por cumprir um ritual na tradição religiosa e não um encontro íntimo com o Senhor da glória. A oração tem que partir de um coração contrito, certo de que Deus se faz presente naquele momento em que nós clamamos o seu nome, que Deus está com seus ouvidos atentos a ouvir o seu e o meu clamor. É um diálogo, é uma presença diária que sentimos no fundo da alma, porque o Espírito Santo de Deus assim zela e anela por nós, para que assim busquemos o Senhor de todo o nosso coração. Inclina, ó Deus, os teus ouvidos à minha oração. De fato, talvez para muitos a oração, ela cumpre apenas um papel de sua liturgia religiosa, que nem mesmo as pessoas conseguem tirar do fundo do coração o que realmente elas sentem. Por isso, repetem diariamente esta oração pedagógica de Jesus, minuto após minuto, como se isso resolvesse os seus problemas. Jesus, ele foi muito claro quanto a essas questões no versículo 7, ainda no capítulo 6 de Mateus, quando ele diz: e orando, não useis de vãs repetições, como os gentios que pensam que por muito falar serão ouvidos. Não, Deus não quer que você faça da sua vida uma prática de oração mecânica. Ele quer que você expresse profundamente o que você está sentindo na sua alma. Por isso, ela tem que ser vista como um relacionamento, um diálogo aberto, franco com o Senhor, certo? De que somos servos e que Ele é Senhor da nossa vida. Eu acredito que Deus, Ele tem despertado as famílias, Deus tem despertado o seu povo neste tempo para intensificarem suas orações em profunda dependência.
Não perca tempo com medo, não perca tempo com as ações políticas, não perca tempo com tudo aquilo que quer ocupar o seu coração, te desviando da vontade de Deus. Foque nessa oportunidade que Deus está nos dando. Foque nessa oportunidade que Deus está nos chamando a sermos intercessores. Uma família avivada, ela ora biblicamente, ela depende das orientações da verdade das Escrituras. É urgente, queridos irmãos e amigos, que a igreja de Jesus em casa, que as famílias do Senhor pratiquem esta invocação. Devemos repetir o mesmo pedido de seus discípulos quando sentiram que não eram capazes de orar. Lucas capítulo 11, versículo 1. Senhor, ensina-nos a orar. Ensina-nos a orar. Precisamos aprender muito a orar biblicamente. É neste contexto que o Senhor Jesus nos apresenta em sua oração e faz da seguinte forma. Versículo 9, ainda no capítulo 6 de Mateus, ele começa dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Jesus, ele chama para perto, numa intimidade, o Pai Celeste. Ele utiliza uma expressão próxima do que se conhece da quarta e sexta das 18 bênçãos conhecidas pelos judeus em suas orações diárias e formalmente. Porém, diferentemente do que eles conheciam, ele chama o Senhor de Pai. Pai nosso, uma expressão que revela uma intimidade, Pai querido, Paizinho, ou seja, de uma proximidade com uma criança, chama o seu Pai em total confiança. Este tratamento representa essa proximidade de quem se conhece como um filho que confia no seu Pai terreno. Assim também devemos confiar no nosso Pai Celeste. Não busque o Senhor e não ore a um Deus desconhecido. Ore a um Deus que você conhece profundamente pelas Escrituras. O Deus que criou os céus e a terra. O Deus que dirigiu a história. O Deus que soberanamente continua no seu trono governando. O Deus que enviou o seu Filho Jesus Cristo para nos mostrar como relacionar com Ele. Um Deus que expressou tamanho amor a ponto de entregá-lo na cruz por mim e por você. É este Deus que nós buscamos, é este Deus que nós clamamos, é este Deus que temos intimidade. Então falamos como o Senhor: Pai querido, Paizinho que me ama. Apesar dos pais, a forma como tratamos os nossos filhos, com certeza refletirá possivelmente no futuro o grau de intimidade que eles terão com o Pai Celeste. Pastor Wellington, quando disse há pouco, e tem incentivado os pais da nossa juventude a andar com eles, nos chama para essa responsabilidade. E endosso as suas palavras, porque somos responsáveis em levar os nossos filhos a conhecer Deus. Somos responsáveis a direcionar o coração dos nossos filhos a temer ao Senhor. Somos responsáveis em ensiná-los o caminho que deve andar, a amar o Senhor, a arrepender dos seus pecados, a buscar Cristo Jesus com toda a intimidade. Os meus filhos olham para mim, os seus filhos olham para você. E eles querem ver algo mais de uma pessoa que cuida deles. Eles querem ver alguém que esteja andando com Deus. E assim também eles andarão com Deus. Por isso devemos santificar o nome do Senhor, honrá-lo de forma a ser amado, e a expressão como uma palavra que traz bons sentimentos e não aversão. Amar a Deus, depender de Deus, confiar em Deus, vai nutrir na vida das crianças de igual modo. Em seguida, o Senhor Jesus, ele novamente ensina os seus discípulos no versículo 10, dizendo o seguinte, versículo 10, ainda no capítulo 6 de Mateus: Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Essa frase era o enfoque da mensagem de Jesus em todo o seu ministério.
pedir que o reino de Deus fosse inaugurado. Ou seja, isto é declarar o desejo que toda a graça de Deus seja estabelecida aqui no coração daquele que o busca. Lucas capítulo 17, versículo 21, nós encontramos aqui o Senhor falando: o reino de Deus não vem como aparência exterior, porque eis que o reino de Deus está entre vós. O reino de Deus, ele nos abraça, é o domínio de Deus sobre toda a criatura, é o domínio de Deus sobre toda a criação. Tendo entre nós, a consequência natural será a vontade do Senhor sendo feita em todo momento e em todo lugar. Lembre-se, estar no reino de Deus não é ter aparência religiosa ou expressar alguns jargões de suposta fé, mas é fazer a vontade do Pai. Isso é estar inserido no reino de Deus. As famílias da igreja, as famílias que temem o Senhor, elas precisam colocar em prática diária. Se tem algo que pode nos fazer demonstrar ou evidenciar que fazemos parte desse reino, é quando nós conseguimos abordar as virtudes que a palavra de Deus assim orienta a todo aquele que tem: o amor, o perdão, o caminhar junto, o viver a dependência de Deus, o nutrir a nossa alma com as Escrituras todos os dias e buscá-lo em temor pela oração e também o clamor. Clame ao Senhor, família. Ore ao Senhor para que em tudo possamos ser assim preservados. Versículo 11 do capítulo 6, ainda em Mateus, Jesus diz: dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Este é um pedido comum nas orações que nos leva a pensar quão dependentes somos de Deus e o quanto devemos desejar que, mesmo em uma coisa tão aparentemente simples, temos prazer em querer e desejar que o Senhor assim cuide de cada um de nós. Se existe algo que devemos ter prazer todos os dias, é agradecer o Senhor pela vida, agradecer o Senhor pela família, agradecer o Senhor pelo sustento, agradecer o Senhor pelo pão e alimento de cada dia. Não nos tem faltado. Eu fico imaginando Jesus quando estava ensinando os seus discípulos, ele faz alguma analogia interessante, dizendo que por que andamos preocupados com essas coisas? Ele diz: olha para os pássaros, eles não plantam, no entanto não lhes falta nada para comer. Olhe para os lírios do campo, não tecem, no entanto nem Salomão com toda a sua glória vestiu como elas. Por que vocês estão preocupados todos os dias com essas coisas? Deus nos suprirá. Mas enquanto isso, buscai o reino de Deus e a sua justiça, porque as demais coisas nos serão acrescentadas. O Senhor nos sustentará em todas essas coisas. Jesus nos ensina sobre isso. O que te falta em casa? O que te falta em sua família? O que falta no anseio da sua alma? O Senhor nos suprirá. O Salmo 23, como fala o Salmo do pastor: o Senhor é meu pastor e nada me faltará, porque Ele cuida verdadeiramente das suas ovelhas, Ele cuida dos seus filhos. No versículo 12, Jesus ele vai encerrando o ensino pedagógico da oração do Pai Nosso, quando então ele diz: perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. A meu ver, esta é a parte mais difícil ensinada por Jesus nesta oração: o perdão. O perdão tem sido um bloco de parede no relacionamento uns para com os outros, o que também consequentemente nos leva a ter um bloco de parede no céu, porque senão nós não conseguimos perdoar as pessoas que estão ao nosso lado, as pessoas que conseguimos ver e tocar. Como então podemos pedir a Deus que também nos perdoe?
Deus e o perdão de Deus por nós. Não perdoar é não compreender a oração que Jesus nos ensinou. Você já imaginou? Quando você recita esse versículo, ou quando você diz essa expressão na sua oração, dizendo: Pai, perdoa os meus pecados, perdoa as minhas dívidas, como eu também tenho perdoado aqueles que pecaram contra mim e aqueles que estão me devendo. A pergunta que tem que se fazer é: como você está perdoando essas pessoas, se é que você de fato está perdoando? Se essa oração não trazer luz e entendimento ao seu coração, continuamos então fechados à graça de Deus. Devemos perdoar independentemente se as pessoas merecem, porque o perdão diz respeito a trazer paz para o nosso coração. O perdão diz respeito a termos paz com Deus para a sua glória. Mas pastor, a pessoa não me pediu perdão, como vou perdoá-la? Olha, nós não encontramos na Bíblia que o perdão deva ser dado ao pedir da pessoa. Nós não encontramos que devemos perdoar porque isso agrada o Senhor. Se você consegue perdoar, você então conseguiu entender a graça perdoadora de Deus. Se a outra pessoa não conseguiu pedir perdão, ele deverá resolver isso com o Senhor, mas o seu coração estará em paz. É sobre isso que Jesus nos ensina. O texto tem a ver com perdão, ou seja, os princípios do amor de Deus contra o egoísmo da nossa vontade. Muitas pessoas fazem essa oração sem perceber que pedem para si o juízo de Deus. Sim, o juízo de Deus, porque não conseguiram perdoar como o Senhor assim também nos perdoou. Perdoar possui um significado muito mais intenso do que simplesmente tentar esquecer, porque pode significar dar paz ao seu próprio coração ou de outra pessoa, é abrir mão do seu direito em favor do outro. Está perfeitamente conectado com o amor que temos para com o próximo. Quem não consegue perdoar, de fato não conseguiu sentir na alma o perdão de Deus. Lembre-se quando o Senhor Jesus estava naquela cruz. Lucas capítulo 23, versículo 24, nós encontramos o texto dizendo: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Eles não haviam pedido perdão ao Senhor, mas Ele deliberadamente perdoou os seus ofensores. Isto é imitar o Senhor Jesus. As famílias precisam trabalhar o perdão. Há irmãos que não conversam uns com os outros, há filhos que não conversam com seus pais, há familiares cujos relacionamentos estão trincados. Isso não agrada ao Senhor. Há irmãos da igreja que não conseguem olhar uns para os outros, isso de uma forma geral. Não haverá bênção enquanto nós não liberarmos o perdão para a glória do Senhor. Pertencemos a uma família, e essa família de Deus precisa aprender com o seu Senhor. Libere perdão para que você encontre paz em sua alma. No último versículo, versículo 13, o Senhor Jesus então, ele finaliza o ensinamento da sua oração dizendo aos seus discípulos: e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. É bem provável que estas palavras finais estivessem na mente do Senhor Jesus, antecipando aqui as tentações que aconteceriam na jornada da crucificação. O sentido da tentação, além de se referir às pressões internas no conflito da alma, pode significar provações externas, perseguições, discriminações. Talvez o sentido geral desta parte da oração seja: dá-nos força necessária para que as provações da vida não se tornem para nós ocasiões para a tentação espiritual. Certo missionário nos disse em seu testemunho de dependência a Deus que ele fez a seguinte oração, um pedido para com a igreja onde ele estava: orem por mim,
mas não peço a Deus para me livrar das perseguições, mas que Ele me mantenha fiel durante as perseguições. Talvez seja este o sentido. Senhor, mantenha-nos fiéis diante das perseguições, mantenha-nos fiéis diante dos problemas e das provações, mantenha-nos fiéis diante das enfermidades, mantenha-nos fiéis diante da pandemia, mantenha-nos fiéis enquanto estivermos em nossa casa. Esse é o desejo da alma, da família restaurada, que o Senhor faça ter a fidelidade diante de todas as situações da vida. Por isso a família, ela deve orar biblicamente. Isso desenvolve em nós, na alma, uma alma avivada, desejosa por Deus, por santidade, por pureza e por ações missionais. Famílias de Deus, não percam a esperança. Unam-se em oração ao Senhor. Clamem em fervor ao único Deus pela restauração da família, pelo perdão no relacionamento familiar. Famílias, sejam gratos por tudo que possuem, principalmente o alimento diário. Famílias, santifiquem o vosso coração e santifiquem o nome do Pai Celeste e invoquem o nome de Jesus para que seus pais, filhos e irmãos sejam preservados e curados deste tempo de pestilência. E peçam a Deus o perdão dos pecados e da negligência momentânea, então Ele nos ouvirá. Eu quero concluir a mensagem dessa noite dizendo: será que sabemos orar biblicamente? Talvez pouco diante dos ensinamentos deixados por Jesus. Toda a família, ela pode orar biblicamente, com certeza. Deus está com seus ouvidos atentos a nos ouvir e disposto de fato a nos agraciar em tempo oportuno. Famílias, estejam dispostos a conhecer intimamente ao Senhor, a quem servimos em obediência à sua palavra. Com certeza o Senhor deseja que assim vivamos. Vamos orar. Oh Deus, ouça do Senhor, porque nós precisamos da Tua maravilhosa graça. Ajuda-nos, Deus, a compreender a Tua vontade nesse tempo, que possamos andar em retidão, que as nossas famílias, elas cumpram o papel em piedade, e que, ó Deus, possamos santificar o Teu nome, clamando o Senhor para junto de nós. Receba ainda, Deus, a nossa oração, o nosso clamor e o nosso louvor no nome de Jesus. Amém.